Eu já venho falando para vocês desde o início de meados do primeiro semestre de 2019 que o objetivo de Bolsonaro é destruir tudo. E depois nós avançamos e com muita leitura, muita discussão, lendo, refletindo junto com vocês, que o objetivo de Bolsonaro é destruir as instituições republicanas. E esse episódio do preço dos combustíveis, dos impostos dos combustíveis, é mais uma prova dessa destruição que o Bolsonaro está fazendo com a República. E por quê? Porque Bolsonaro sabe que ele não tem condições de abaixar o preço dos combustíveis. Não é apenas uma decisão dele. Bolsonaro pode fazer a parte dele e tirar todos os tributos que incidem em cima dos combustíveis. Os estados também podem fazer isso e retirar todo o ICMS, mas não há como garantir que o preço dos combustíveis vai cair na bomba para o cliente, porque Bolsonaro, ele sabe, e ele não é bobo, ele está sendo assessorado pelo Paulo Guedes, ele sabe que é a iniciativa privada que regula os preços e não o Estado. Então o governo ele pode tirar e incentivar quanto quiser, porque quem vai regular o preço na bomba são os próprios postos de gasolina. E o Bolsonaro disse hoje, em uma entrevista recente, que ele vai fazer o papel de otário, que ele faz papel de otário, reduzindo os preços, ao baixar o preço, ao baixar a gasolina e o preço não cair na bomba. E é exatamente isso que vai acontecer. Porque ele vai baixar, ele vai reduzir os tributos, ele vai reduzir os impostos, mas o preço não vai cair na bomba, ou se cair, vai cair muito pouco, porque essa redução de impostos ela vai ser interiorizada, internalizada como lucro pelos postos de gasolina. E ele não pode fazer isso, porque ele sabe que não vai haver a redução. Então, o que ele faz? Tendo uma medida populista, ele joga o problema, ele joga a bomba para cima dos estados. E ele já havia feito isso lá atrás, em meados de janeiro, quando ele falou que o preço da gasolina não é apenas uma responsabilidade dele, como governo federal. E quando ele coloca a culpa nos estados, quando ele coloca a culpa no ICMS, ele lava as mãos e sai de fininho e joga a população contra os próprios governadores, como ele já havia feito lá atrás, em 2019, jogando a população contra o Congresso e também contra o Senado e em alguns momentos também contra o STF. Então o Bolsonaro ele sabe fazer isso muito bem. E quando você lê os comentários das pessoas respondendo, comentando essas notícias, você vê que os bolsonaristas eles caem direitinho na conversa do Bolsonaro. Primeiro porque o ICMS ele é fundamental para os estados. Sem o ICMS, muitas pessoas já falaram, os estados eles vão ter dificuldades para garantir as universidades, para garantir segurança e para garantir saúde para a população, porque o ICMS ele é importantíssimo para os estados. Uma parcela considerável das receitas do estado vem justamente do ICMS e do ICMS da gasolina. Então não adianta Bolsonaro querer pressionar os estados a reduzirem o ICMS do combustível, porque isso não vai ocorrer. Se Bolsonaro fizer isso, simplesmente, se os estados fizerem isso, melhor dizendo, simplesmente vai haver uma total calamidade por falta de recursos. E os estados, muitos deles estão enxugando, estão em situações precárias, como no caso de Minas Gerais, não podem fazer isso. E Bolsonaro sabe disso e o que ele faz? Joga a culpa nos estados, joga a população contra os estados. E é mais um desses movimentos de destruição da república. E Bolsonaro não tem absolutamente nada a perder com isso, porque ele não tem governadores do seu partido. O máximo que ele tinha ali seria o Wilson Witzel ou Romeu Zema, mas eles não são do Aliança pelo Brasil. O Wilson Witzel agora é um inimigo de Bolsonaro. João Dória, que prestou solidariedade, que prestou apoio a Bolsonaro durante as eleições, não é. Ele é, na verdade, o antagonista de Bolsonaro. E os próprios estados, eles saíram, os próprios governadores saíram em repúdio com as declarações de Bolsonaro. O Bolsonaro falou o seguinte: eu zero o imposto federal se eles zerarem o ICMS. Está feito o desafio aqui e agora. Eu zero o federal hoje, eles zeram o ICMS. Se topar, eu aceito. Tá ok? Disse Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada nessa quarta-feira. Isso é algo completamente irresponsável. Não é uma questão de desafio. Você não tem que desafiar os estados. Mas o que ele está fazendo? Ele se coloca do lado da população e mostra: eu quero fazer isso, quem não quer fazer é justamente os estados, porque os estados não podem. E aí o João Dória até respondeu, qualificou a proposta como irresponsável. Se o presidente Jair Bolsonaro convidar os governadores para um diálogo franco, aberto, tecnicamente robusto, os governadores provavelmente aceitarão esse diálogo. Mas a imposição aos governadores dos estados brasileiros de que cabe a eles a responsabilidade da redução do ICMS e consequentemente do combustível é uma atitude populista e, ao meu ver,
pouco responsável. E de fato o João Dória está certo, o Bolsonaro é irresponsável e é populista. Ele joga a culpa do ICMS em cima em cima dos estados e tenta sair de fininho. Eu vou tentar ler alguns comentários para vocês que estão aqui na página da UOL. Olha só, ele está... Uma boa saída seria tabelar os preços, ou os preços de tabela, ou menor, caso queiram competir. Não tem como tabelar os preços. Se Bolsonaro quiser tabelar os preços, primeiro que é uma intervenção na economia, o Estado interferindo no mercado. Então isso é péssimo, isso não vai ocorrer. Aqui ó, o Brasil é um país fantástico. O presidente da República se dispõe a baixar impostos que incidem sobre os derivados do petróleo e convida os governadores a que façam o mesmo no esforço conjunto. Mas a imprensa apoia os governadores que recusam-se a aderir à medida. Por certo não vem a imprensa e os governadores necessidade ou mesmo conveniência de baixar os preços dos combustíveis. Percebe, essa pessoa não entendeu absolutamente nada. Não é que os governadores não querem, eles não podem abaixar o preço, porque se o ICMS for reduzido, vai haver uma total calamidade nos estados, como eu falei, afetando segurança, educação e também a saúde. Bolsonaro, o que ele fez? Ele jogou nas costas dos governadores a responsabilidade e saiu de fininho, como pode ser visto aqui por esse comentário. Enfim, como eu falei, não adianta, né, baixar os preços, porque quem decide o preço final é justamente os postos de combustível. Então passem esse vídeo para frente. Nós precisamos mostrar que Bolsonaro está bravatando mais uma vez. Bolsonaro está jogando com os estados, ele está prometendo algo que ele não pode cumprir e jogando a culpa nos estados e saindo de fininho. Isso não pode ocorrer. Nós precisamos continuar politizando as pessoas, alertando as pessoas, então por isso que eu preciso que você compartilhe esse vídeo, passe para frente e vamos fortalecer essa corrente aqui no canal do Professor Leonardo. Se inscreva caso você não seja um inscrito, considere se inscrever, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.